Eduardo Girão conversou com o programa Top of the Hour sobre as aspirações do Podemos, que recentemente filiou o ex-juiz Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Então vamos começar falando de filiações, porque o seu partido já recebeu Sérgio Moro, inclusive considerado o nome mais consistente da terceira via. Ontem, o ex-ministro general Santos Cruz também anunciou a filiação ao Podemos e agora a sigla aguarda a chegada de Deltan Dallagnol. São reforços de peso. O projeto do Podemos, senador, já está definido? Conta pra gente quais são as aspirações da sigla. Talvez fazer um presidente da República? Olha, eu acredito que o projeto do Podemos é um projeto do Brasil, né? Com todo o respeito às diversas correntes, né? Porque o Brasil já basta de briga, de guerra, ninguém quer saber mais disso. Eu acho que é hora de pacificar, é hora de propor soluções. E eu acredito que a vinda do ex-ministro Sérgio Moro, que tem uma prestação de serviço com o povo brasileiro, com essa nação em alta conta, né, pela Operação Lava Jato, e eu acredito que só vem a qualificar o debate presidencial. Acho que foi um grande presente, independente de resultado, né? Tem muita água para acontecer daqui para o ano que vem, mas eu acho que é muito positivo para o país você ter alternativas, não ficar num fla-flu, não ficar numa polarização que tem que ser entre um e outro. Tem alternativas e isso eu acho que quem ganha é o eleitor, que vai poder escolher com serenidade. Agora eu peço a participação do nosso comentarista Miguel Daúde e sua pergunta para o senador, por gentileza. Senador, falando de São Paulo, a deputada Janaína Pascoal, ela dá a entender que ela tem intenção de se candidatar ao Senado pelo Podemos. O senhor ouviu alguma coisa? Tem alguma informação a respeito disso? Olha, Miguel, seria uma grande notícia, eu queria estar dando aqui de primeira mão para você, mas a gente não tem uma confirmação. Eu sou um admirador da primeira hora da deputada Janaína Pascoal, colaborou muito com esse processo de limpeza no Brasil, né? Assim, uma quebra de paradigmas com relação à corrupção, à impunidade. É uma mulher inteligentíssima, corajosa, conservadora, e eu acho que isso é muito alinhado com os ideais do povo brasileiro. O Podemos só teria a ganhar, e o estado de São Paulo, em ter uma senadora desse nível, que é admirada não apenas aqui, mas em todo o país. José Maria Trindade. Senador, esta falta de experiência na gestão pública do ex-ministro Sérgio Moro não assusta o senhor, não assusta o Podemos, não? Zé Maria, de maneira nenhuma. O ministro é uma pessoa extremamente dedicada, estudiosa, que tem feito uma imersão, né, procurado ouvir com muita humildade a economistas, a pessoas da área social. Ele, desde a época que estava no Ministério da Justiça, sempre foi um homem público ali que estava dedicado, comprometido para o país. Então, eu acredito que ninguém governa só, né? Eu acredito que ele vai ter alternativas. O partido tem uma bancada do Senado muito coesa, né? Também que procura levantar bandeiras que são da sociedade legitimamente, como a questão da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Eu fiquei muito feliz no discurso pacificador do ministro Sérgio Moro, falando com relação ao fim da reeleição, né, que eu acredito que é um ponto importantíssimo, porque a gente sabe, todos nós sabemos que quando um político já assume um mandato, ele já está pensando em como fazer, né, aí vem o populismo, para continuar no poder. O poder embebeda, né? Então você perde a noção das coisas. Muitas vezes você toma uma decisão, e a gente vê isso no Senado ali, de alguns colegas, que para não desagradar um setor da sociedade apenas, acaba voltando contra a sua consciência, porque tem uma eleição bem ali, ele não quer ficar desgastado. Então isso nós temos que acabar, a reeleição no país, e vejo o ministro Sérgio Moro com muita vontade, com idealismo para ajudar o país. Eu acho que
vai ser muito positiva toda essa caminhada pelo Brasil. Agora, senador, ainda que as primeiras pesquisas apontem números bem substanciais e interessantes para Sérgio Moro, eu gostaria que o senhor analisasse se o Podemos terá musculatura e fôlego para caminhar com as suas próprias pernas em uma campanha presidencial que é dura, que é difícil, e se o senhor entende que uma vitória do Podemos passa também pelas alianças que o partido vai conseguir fazer. E se já tem partidos no horizonte? Olha, Daniel, particularmente eu sou um peixe fora d'água nessa questão de partido, né? O partido Podemos, ele dá uma liberdade, né? Desde o início do mandato eu estou lá. A liderança do Álvaro Dias é uma liderança desapegada, realmente com muito respeito às posições e firmeza no que ele acredita, para o bem do Brasil. A gente tem diálogo dentro do partido. Eu acho que é isso que está faltando no Brasil. Agora, se dependesse de mim, o Brasil já teria a candidatura independente, a chamada candidatura avulsa, que existe em alguns países. Eu acredito que essa questão de aliança, ela tem que ser hoje olhada com muita cautela, né? Muita cautela, porque a gente sabe que dos 33 partidos que nós temos no Brasil, muitos têm problemas graves, né? E eu acredito que isso a gente precisa, sem fazer julgamentos, mas ter propostas de ideal, né? Isso é fundamental, ter alinhamento de pautas. Como eu falei aqui, prisão em segunda instância, quais são os partidos que acreditam, que apostam nisso? Fim do foro privilegiado, que eu acho que é a grande blindagem, né? O guarda-chuva da impunidade, da corrupção no Brasil. E a gente tem que saber olhar com muita humanidade, com compaixão também, para o momento que a gente vive, social, grave, econômico, e tudo isso passa por um avanço nessa questão de enfrentar com coragem a pobreza, com muito desprendimento, com muito equilíbrio. Eu vou passar a palavra para o Miguel Daúde e para o Zé Maria. Antes, eu gostaria só de pedir, viu, meus colegas, mais uma resposta do senador, porque essa semana nós tivemos a notícia da confirmação da sabatina de André Mendonça por parte do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. Inclusive, senador, o senhor pediu que essa sabatina acontecesse no dia do evangélico. Eu gostaria de saber a razão desse pedido. Olha, quem acompanhou a CCJ na última quarta-feira foi, assim, estarrecedor, porque o presidente Davi Alcolumbre fez lá um desabafo com uma lamentação que durou muito tempo, falando justamente que vinha sendo atacado por evangélicos, porque ele é da religião judaica e aquilo, de alguma forma, em rede social, teria ganhado uma força muito grande contra ele. Ele estava magoado e, em algum momento lá, que eu pude pedir a palavra, eu falei para ele: então, presidente, por que o senhor não marca para o dia 30 de novembro, já que essa semana de esforço concentrado vai ser várias sabatinas que estão paradas aí há 4 meses. A do doutor André Mendonça é um caso surreal que tem acontecido no país, né? Que rebaixa a qualidade do Senado Federal, que já não tem essa moral toda junto à população brasileira, infelizmente. E o dia 30 é o dia do evangélico. Então é uma forma, um gesto que ele poderia fazer para harmonizar, porque, olha, a gente tem a maior nação, que é o Brasil, maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a maior nação evangélica do mundo, todos se confraternizando, né, bem, se relacionando bem. Então, por que a gente não acabar essa sabatina, que já começou errada, né, com atraso, com interesses não republicanos, segurando essa data, com um judiciário desfalcado, um Supremo Tribunal com 10 ministros, né, dando empate, beneficia o réu. Então, a democracia perde com isso. Eu falei para o presidente: por que o senhor não marca no dia 30? Porque o senhor mostra que não guardou mágoa, não guardou rancor, e que a gente precisa ter a concórdia, a cultura da paz no país.
E ele não deu resposta, soube agora, há pouco tempo, chegando aqui na Jovem Pan, que ele já distribuiu a relatoria para todos as sabatinas, menos a do André Mendonça. Sexta-feira à noite, esse horário que a gente está, sabatina já na próxima semana, e ninguém sabe quem é o relator indicado pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Isso, brincadeira, tem hora, e isso já está passando, já passou há muito tempo dos limites e está pegando muito mal para a instituição Senado Federal. Seguimos com a pergunta de José Maria Trindade. O Dia do Evangélico, Daniel, é uma situação daqui de Brasília. O Estado aqui poderia determinar um feriado e criou, então, o feriado Dia do Evangélico aqui no Distrito Federal. É um feriado estadual, digamos assim, né, do Distrito Federal. Mas a impressão que tem é que o próprio Davi Alcolumbre quer ser o relator desse caso. Ainda não há confirmação, mas todo mundo está achando que ele vai ser o relator desse caso, André Mendonça. Mas, senador, existem outros problemas no Senado, e eu vejo, por exemplo, os integrantes da CPI da pandemia, que o senhor participou, né, tentando estender ali ainda os reflexos da CPI. O senhor não acha que o Randolph e o Omar Aziz não estão exagerando, senador, nessa história de esticar os reflexos da CPI? Olha, Zé Maria, você, como sempre, muito assertivo, né? E com muito conhecimento sobre o que está acontecendo. Realmente, não dá mais, né? Já saturou tudo aquilo. E eu acho que a cada dia que passa, fica mais evidente os abusos que nós tivemos na CPI da pandemia. O interesse muito claro, o interesse eleitoreiro para desgastar o governo. Eu não acho correto. Eu tenho minhas divergências com o governo, voto a favor do Brasil. Muitas pautas que vêm do governo a gente observa, analisa e vota a favor naquilo que considera alinhado com valores e princípios, e volta contra quando considera que não é bom para a nação. É assim a democracia. Mas o que a gente vê dessa oposição, muitas vezes raivosa, é o inverso, trabalhando contra o Brasil. Então, todo mundo que acompanhou, não posso dizer todo mundo, né? Porque ali foi confusa a CPI, mas uma boa parte da população, inclusive quem é contra o governo também, percebeu o exagero da cúpula, percebeu que a cúpula desrespeitou, inclusive depoentes médicos que foram lá, né? Percebeu uma agressividade grande, a manipulação explícita, não querer olhar a corrupção. O que a CPI lá do Rio Grande do Norte está dando um show. Tudo aquilo que a gente queria fazer na CPI do Senado, que não deixaram a gente fazer, e a gente tinha documentos mostrando escândalos aí, só da Polícia Federal e CGU foram mais de 150 operações mostrando desvio de bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios. Por que a gente não quis, a cúpula da CPI blindou poderosos? É porque tem gente supostamente envolvido de governos do PT, anteriores aí a do governo Dilma, 2 ex-ministros. É isso, porque a CPI do Rio Grande do Norte está caminhando com farta documentação nesse sentido. Por que quiseram esconder isso no Senado Federal? Mas a verdade, essa é a boa notícia, a verdade e o bem sempre triunfam. Não adianta querer esconder, porque quando chega a hora da verdade, vai brotar, e eu acho que a justiça será bem feita para esses malfeitores que usaram a dor das pessoas, o desespero das pessoas nessa pandemia para se beneficiar com verba pública. 6h35.